Tema Podcast. Olá, aqui é o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC da Unicamp. Estamos começando mais um Tema Podcast e hoje contamos com a presença do professor Creso Peixoto. Ele é doutor em transportes pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, além de pesquisador de um universo cada vez mais complexo, interessante e, por que não dizer, tenso, que é o trânsito. Eu vou de antemão aqui avisar vocês que vocês não perdem por esperar essa conversa com o professor Creso, porque ele tem muita história para contar e ele encara esse assunto de uma forma assim que eu, pelo menos, nunca vi antes, assim, de uma forma muito assim fora da caixa, vamos dizer assim. Professor, muito obrigado por ter acolhido o nosso convite para vir para cá para um Tema Podcast. Certamente, Fábio, mas que satisfação de estar aqui falando sobre esse assunto muito interessante, porque o transporte rodoviário é muito fácil imaginar, né? Carro, caminhão, ônibus, etc., né? E aquilo que infelizmente permeia toda hora o jornal falado, o jornal que a gente vê escrito aí, né? Acidentes com mortes, e isso parece que faz parte do dia a dia. Como é que a gente pode minimizar isso? O que a gente deve fazer? E que nós podemos pensar para os próximos anos, quem sabe, né? Dando sugestões para a gente buscar, tentar diminuir, mitigar. E que alegria se um dia a gente pudesse ver uma estatística estranha e tão desejada. 0 acidente, principalmente 0 morte, 0 feridos. Seria um sonho mesmo, né? No Brasil, pelo menos 40 mil vidas são perdidas em média todos os anos, né, em acidentes de trânsito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, são 6 mil mortes apenas nas rodovias, em média, e outras 34 mil em ambientes urbanos, segundo dados do Atlas da Violência. Além disso, mais 300 mil pessoas ficam inválidas permanentemente, quer dizer, uma série de dificuldades que permanecem ao longo da vida. São mais de 20 milhões de brasileiros impactados anualmente por essas tragédias, esses acidentes. E o Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de ocorrências de acidentes de trânsito, né, de ocorrências de trânsito. Sendo assim, eu vou tomar a liberdade de chamar você de Creso a partir de agora pelo seu com maior pedido satisfação. Mesmo. Sendo assim, as ruas têm sido... Sair às ruas hoje tem sido um risco cada vez maior? Sem dúvida. E nós precisamos olhar o que tem lá fora, o que eles estão fazendo lá fora, quais são as estatísticas para que a gente possa melhorar as questões de trânsito aqui. Quando nós pensamos, por exemplo, no trânsito na Alemanha, ou em cidades como na Suíça ou no Japão, né, que são os mais seguros do mundo, de repente até alguns podem dar risada, falar, mas também na Suíça, né, neve, né, não dá nem para andar, para sair de casa, então é lógico que não tem que ter acidente, né? Na realidade, existe uma filosofia, questões culturais, infraestrutura, renda per capita também e, principalmente, nível educacional e que a gente tanto carece no nosso Brasil na área de ensino, né? Para que a gente tenha uma melhoria na capacidade para entender. Entender o quê? Por exemplo, nessa série de acidentes que a gente vê, que estão todos os dias acontecendo, né? Alguns se dão por um excesso de velocidade de forma considerável, que indica que o motorista parece que... Será que ele faltou daquela aula de física, né, de cinemática? Né? É um assunto estranho, né? Que o excesso de velocidade está associado a algo que é muito maior e tanto maior à medida que se aumenta a velocidade. Sem mistério, quantidade de energia. A quantidade de energia, né? Ixi, parece que começa aquela aula chata agora, né? Massa vezes o quadrado da velocidade sobre 2. Não, vamos mudar de assunto, senão de repente, né? Ninguém vai querer ouvir mais esse assunto, né? Mas como você pega a velocidade e você eleva ao quadrado, a velocidade vezes a velocidade, divide por 2 e multiplica pelo peso, a massa? Ora, basta aumentar um pouco a velocidade, aumentou bastante a quantidade de energia. Mas quem está dentro do carro, quem está numa motocicleta, no ônibus, né? Isso vale até para o trem também, não percebe isso. Porque está em volta de si tem um veículo que parece que está parado, né? Quer dizer, você está parado em relação ao veículo, mas o veículo está se deslocando. E esse aumento de energia, nós temos que pensar que na hora de uma freagem mais brusca, tem que dissipar. Ou seja, tem que perder essa energia. E aí, de repente, acontece de não se conseguir frear
em relação a um obstáculo. Aí temos um acidente, o primeiro impacto. E aí, como a gente pode imaginar, por exemplo, carros lá nos anos 60, anos 50, né? Que eram carros grandes, bonitos, vistosos, né? Alguns até na época de marca bem conhecida, né? Que eram caros, né? Verdadeiros sinônimos de luxo, lá nos anos 60, 70, de poder, mas ao mesmo tempo sem proteção. Alguns deles que batiam contra o muro, e aí os herdeiros podiam vender por um bom preço que sobrou, porque todo mundo lá dentro tinha morrido, né? E aí nós tivemos a melhoria do produto automóvel, que hoje tem muita gente que reclama, né? Bateu um pouquinho mais forte, amassa. É verdade, porque a frente do carro, onde está o motor, ela deve amassar para absorver energia, e ao absorver energia, ou seja, está dissipando aquela quantidade de energia, aí sobra um pouco porque está lá dentro. Agora, nós estamos num segundo momento que parece que o carro começou a fugir da gente, porque a gente começa a ir para frente. A freagem não deu condição de frear, já está numa colisão. Então quem está dentro do carro vai para frente e iria bater no painel do carro se não tivesse cinto. Que bom que desenvolveram, pesquisaram muito o cinto de segurança, que algumas pessoas até hoje insistem em não usar. O cinto de segurança, aquele que é o famoso 3 pontos, que passa por baixo do abdômen, pega na diagonal do tórax, né? Permite que o corpo vá para frente, segura a parte inferior do corpo e dissipa a segunda quantidade de energia. Sobrou um pouquinho agora. Esse restinho de energia tem que ser dissipado. Aonde? Normalmente na caixa craniana. É onde está o nosso cérebro, né? Aí o cinto de segurança fez a parte dele, se foi um impacto mais forte, né? Aquilo que não substitui cinto, que é o airbag, não substitui, né? Ele é um complemento. E agora esse carro que provavelmente já deu PT. Famosa perda total, porque se amassa muito, ele já é projetado para desmontar motor, tudo aí, para não mandar energia para quem está dentro. Para que quem esteja dentro, que fique bem para trabalhar e comprar outro carro. Aí vem a seguradora, a gente fala depois que a seguradora tem informações que quem compra o seguro não sabe. Esse resíduo de energia que vai para o cérebro é a hora que a pessoa vai para frente, o cérebro bate na parte frontal da caixa craniana, no osso frontal, e aí vem o ricochete, né? Que vai para trás no occipital, né? E aí quem que não sabe que a hora que a gente não consegue resolver problema no computador, tem aquele botãozinho, o tal do boot, vai desligar, né? E às vezes nessa hora, quando o cérebro volta, né? Parece que bateu o boot e a pessoa desmaia. O que aconteceu? Concussão cerebral. Opa, parece que virou aula de medicina, né? E essa concussão que dá aquela desligada, né? E é importante isso daí, e de repente se for muito intenso, porque a concussão não tem sangramento. Aí de repente, se o impacto for forte, aquilo que protege o cérebro, que são as meninges, elas não vão resistir, elas não vão conseguir absorver. Aí pode ter contusão cerebral, que é com sangramento. Aí o risco é muito alto, né? É o risco de perder a vida. Então, só para fechar nessa primeira parte, para a gente poder discutir, né? Carros já foram concebidos para poder absorver energia, para que a gente tenha a condição de que ele nos proteja. Mas não é o suficiente. Não é. Nós precisamos pensar que também o ser humano precisa ter, como motorista, uma capacidade de reagir, usar o que está disponível. Meu Deus do céu, o cinto de segurança é tão fácil, é só colocar, né? Aí é fácil imaginar, já entendi isso daí, não vamos perder tempo com isso. Não, vamos sim. Porque no ônibus entre cidades, muita gente, apesar de ter lei, do motorista ser obrigado a verificar, da empresa de ônibus tem obrigação de evitar que não deixe de usar cinto, muita gente não usa cinto. E a gente vê, como nós temos, inclusive até temos trabalho publicado sobre isso, nós temos vários ônibus, hoje 50% dos ônibus rodoviários eles têm 2 andares, eles são muito altos. É aquela outra aula de física, né? Você faz uma curva, vai tombar, né? E é engraçado que alguns fabricantes até vendem, nossa, é a prova de tombamento, né? Acho que talvez seja tombamento das finanças, né? Com todo o respeito aí, que são produtos bons, mas esses ônibus tombam, né? E quem está sem cinto, quem está sem cinto vai para a caixilharia. A primeira coisa que desmonta no ônibus que tomba é a caixilharia. E a pessoa morre esmagada. Alguns, inclusive, até são ônibus de romaria, né? Poxa, como é que é possível? O santo não me protegeu, meu Deus, né? Não, na realidade, o santo está lá justamente
para te dar dica, por favor, respeita o que está aí. Amém, Jesus. Desculpa brincar um pouco. Não, só lembrar de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. Exatamente, né? Porque afinal de contas, né? O cinto, ele é importante em qualquer situação. Mereceria até discutir, por exemplo, onde o cinto é mais importante, se é na cidade ou na rodovia, né? Afinal de contas, nós temos agora outra questão também, Fábio, que é o início da obrigatoriedade do cinto de segurança foi para a rodovia, porque quando a gente pensa na hora de efetivar uma nova lei, nós temos que ver aonde as pessoas estão preparadas para entender e reagirem positivamente. Então o cinto, ele foi obrigado a ser usado no local que ele tinha uma resposta menor do que na outra área, que é na estrada. O cinto começou com obrigação de uso na estrada porque as pessoas entendiam, não, está mais rápido, o cinto é mais importante. Não, estatisticamente ele protege mais na cidade. Porque a faixa de resposta até 60 km por hora na velocidade de impacto, aí tem gente que pensa assim, né? Ah, mas se eu estou a 100 km por hora, tá vendo? Esse professor aí da Unicamp, ele falou que não funciona. Não, quem está respeitando o limite de velocidade. Na hora que o veículo chega para uma eventual colisão, né, já se freou. Então, provavelmente de 100 vai ter um impacto a 60, 65. O cinto de segurança vai deixar aquele hematoma, né? Mas a pessoa vai ser viva provavelmente inteira. Portanto, é essa visão que nós temos que ver para que a gente possa pensar o que fazer, o que a gente deve proceder para a gente tentar diminuir isso daí. Quer dizer, a partir do momento que você entra no carro, você já tem que entrar com aquela mentalidade de que preciso me proteger e proteger os outros, né? O senhor comentou uma coisa e veio na minha cabeça assim, a questão dos ônibus, né? Muita gente não coloca cinto de segurança no banco de trás dos carros. Eu canso de ver também pais com filhos pequenos sentados no meio, no banco de trás, com uma mão em cada poltrona, assim, no pai e na mãe, o filho solto, quer dizer, o pai e a mãe, ou, sei lá, dois adultos da frente com cinto e a criança solta no banco de trás. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque, quer dizer, existe uma cultura, uma educação pela metade, né? A maior parte dos acidentados são jovens, que geralmente são mais imprudentes, inconsequentes, mas a gente vê muita gente mais velha também sendo imprudente no trânsito, né? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa educação pela metade, não, eu coloquei o cinto em mim, é suficiente. E uma dúvida particular, assim, por que o volante é o maior transformador de personalidades que existe na Terra? Porque dois momentos que a pessoa que é pacata e ela se transforma, ou é num jogo de futebol, no estádio, ou no volante. Por que o senhor acha que isso acontece? Então, aí tem um assunto que me fez lembrar de um final de semana, eu e minha esposa na frente de casa, a gente mora em residência aqui na região de Campinas, né? Eu, molhando o jardim, eu vi uma senhora passando no carro, guiando com uma criança no colo, né? E ela estava sem cinto. Quer dizer, primeiro a criança já está exposta ao volante que está ali na frente, a direção, né? Eu virei, foi automático, né? Senhora, cuidado, use o cinto, né? Como resposta, recebi um palavrão, né? E aí, nesse instante aí, a gente volta de novo para a área religiosa, Deus te proteja, né? Mas, coitada, infelizmente, num fato desse tipo, de não entender a segurança e não querer entender, né? Ela, como mãe, ela parece que ela está querendo proteger o bebê, mas, na realidade, quem vai morrer é o bebê e ela vai enterrar o bebê. Por sinal, isso se trata de uma inversão que é horrorosa e que a gente tem que trabalhar nisso. Alça de caixão não é para pai segurar, né? Esse é um primeiro ponto, né? Mas ainda, para deixar um pouquinho mais leve, dentro de um carro, né? Que dá para imaginar o pai guiando, a mãe ali do lado, né? E a criança atrás, né? Que a criança acabou de sair da escola, né? Deu um beijinho na tia, já está no carro lá, né? Aí, de repente, a criança que está sem cinto no banco de trás, colocou o cinto, o pai saiu, né? Aí, de repente, você escuta o menino soltar o cinto de segurança, né? Vai com o corpo no meio dos dois bancos ali, né? E vira pro pai e fala, né? Ô pai, pô, bota cinto, pai, né? Aí o pai meio sem jeito, né? Com aquele pensa assim, não preciso, mas eu vou pôr cinto para dar um exemplo pro menino. Não, na realidade o menino, né? Pelo menos minha avó, que ela dizia que de pequeno que se torce o pepino, né? Sim. No processo educacional, ele faz um trabalho educacional ao contrário do ponto de vista dessa questão da contracultura, como nós tínhamos no passado, que o cinto de segurança era algo que alguém inventou para poder dar multa. Como excesso de velocidade é algo que foi inventado para tirar dinheiro do meu bolso. Não, na realidade não é isso, né?
E a gente vai depois falar um pouquinho sobre o problema da multa, mas agora vamos falar um pouco sobre o problema da faixa etária, né? Ora, além das questões culturais, das questões regionais, nível educacional, com influência até, infelizmente, de renda per capita, nós temos os comportamentos diferenciados, né? Agora, também é normal, né? Há uma tendência, com menos idade, da gente ter uma maior impetuosidade, né? E também aquilo que está associado a um outro tipo de veículo, a motocicleta. A motocicleta, ela se marca em física por parar em pé se tiver velocidade. Opa, precisa ter velocidade para andar, então eu vou correr, né? Só lembrando que a motocicleta representa 60% no número de acidentes no Brasil. E aí merece um destaque dentro do destaque, que eu vou fazer na forma de uma pergunta. Por que concessionárias de serviço rodoviário, não somente no estado de São Paulo, pediram para retirar das metas de redução de acidentes de alta gravidade as motocicletas? E isso não é de hoje, isso inclusive transcende na direção à geração Z. Isso dá para pensar a geração Y, a geração X, né? Porque tem mais de 20 anos que já se tem essa discussão. As concessionárias de serviço rodoviário do estado de São Paulo, elas foram resgatadas em meados dos anos 90, né? E com isso vieram, dentro do que a gente tem hoje na Artesp, na agência reguladora, né, as exigências, porque não é somente dar um bom pavimento, não é somente trocar a placa, deixar bem bonitinho, né, colocar o pedágio, porque faz parte do modelo do negócio, né, mas também intervir para que se reduzam gravidade e quantidade de acidentes. E é quase impossível quando você coloca a motocicleta. Uma das coisas que foi necessária ser colocada, e pode parecer estranho, e certamente algumas pessoas podem até se sentir revoltadas ao escutar que cobrar pedágio da motocicleta é bom, né? Na realidade, primeiro que cobrar o pedágio da motocicleta é justo, porque ela também está usando daquilo que o carro também está usando, o motorista do carro também está usando. Isso é uma perguntinha com uma resposta bem rápida. Você usa a rodovia, você está pagando o quê, né? Aí você está pagando pedágio, olha. Não, pedágio é o nome que se dá naquele processo de como você pagar, né? Que é muito mais justo do que selinho pregado no para-brisa de um volume de dinheiro que desapareceu há mais de 30 anos atrás e a gente não quer mais o país dessa maneira, né? Na realidade está se pagando a contribuição de melhoria. O sistema viário foi feito, o carro passa, a motocicleta passa e paga a contribuição de melhoria. Vem aquela pergunta direta, mas por que o caminhão e o ônibus pagam o dobro? Porque pelo peso que eles aplicam no pavimento, reduz a vida útil do pavimento, né? E eles também pagam pelo consumo do pavimento. Esse é o modelo brasileiro. Mas voltando, elas não conseguem reduzir de forma efetiva e eficaz a quantidade de acidentes nas motocicletas, aonde, repito, tem um problema que envolve a emoção de abrir o gás, que é essa impetuosidade, como eu falei antes, é uma coisa que está mais associada até faixas etárias mais recentes, mais próximas da questão que envolve a juventude, né? E compete a nós, que estamos numa faixa mais à frente e que podemos até intervir, não só para dar sugestão, como também buscar modelos para que a gente possa fazer o quê? Salvar a vida deles. Como é que você pode fazer isso daí? E aí a gente tem um segundo ramo, uma pontinha que fica lá, que é a questão que envolve o trabalhador na moto. E aí eu gostaria de fazer uma seguinte citação, né? Vamos dar nome num motociclista? Tá, Joãozinho, né? 18 anos, toda uma vida pela frente de expectativa, né? Menino super comunicativo, joga bola todo sábado e tal lá, de segunda a sexta-feira, às vezes também no sábado à noite, ele faz entrega de lanches, né? E o empregador dele, ele faz uma coisa que parece que é certa, mas a gente sabe que está errada, né? Que dá o lanche para ele, né? Ô Joãozinho, tá, entrega lá no endereço tal, tudo lá. Ó, você é bom, vai rapidinho lá, mas toma cuidado. Mentira, mentira. Esse empregador dele mentiu quando falou toma cuidado. Porque na hora que ele bate no ombro do Joãozinho, né, e demonstra satisfação porque ele consegue entregar rápido, é que ele não tem nem um pouco de atenção, cuidado ou preocupação pela vida do Joãozinho. Até um dia que o Joãozinho vai embora. Então, aí vem questões que envolvem, né, a gente poder estabelecer a EPI, que aí tem o problema do capacete,
porque inclusive, né, houve até discussão de ordem sindical para que não se pusesse a lei para obrigar a trocar capacete com 4 anos. Não, mas é muito dinheiro para o motociclista. Espera um pouquinho, aquilo é IPI. Não é verdade, Fábio, aquilo é IPI. Então quem dá um emprego para ele é obrigado a cada 4 anos, deveria ser obrigado a trocar o capacete para ele. Porque o capacete tem toda uma estrutura que a gente não vai abordar agora, né, para poder fazer a proteção. Mas isso só não basta, porque nós não podemos esquecer. Além da moto ser rápida, indutora de velocidade, tem a emoção do barulho, e aí vem a última parte dessa resposta, da pergunta que você falou, que envolve por que a pessoa muda. É muito simples, é porque ela se sente poderosa. O veículo que você manda, eu tenho poder sobre a máquina, né? Uma moto maior, eu demonstro isso. Inclusive tem uma coisa, a motocicleta expõe a pessoa que pilota. O carro expõe a si próprio. Para deixar uma coisa bem clara, né? Um carro mais caro, que também faça barulho, né? Tá? Isso na jovialidade também é mais fácil de encontrar, apesar que às vezes tem alguns que já caiu bastante talco na cabeça, né? E continuam correndo, parece que não quiseram aprender, não é? Muitos. E aí, na comparação que você fez, pensando por que acontece no campo de futebol ou na hora que está guiando, envolve questões que são culturais, como uma demonstração de poder, tem até machismo como um componente nisso, né? Eu sou poderoso, né? Eu vou namorar quem eu quero, vou fazer quem eu quero. Quer dizer, cria toda uma realidade que eu acho, que há umas evidências, que a hora que o carro, que seja um absoluto robô que te leve para lá e para cá, né? Talvez tire o prazer de guiar. Ou seja, nós temos a seguinte condição, essa questão de demonstração de poder que nós temos que combater. E tem também o prazer de guiar, que nós também temos que pensar nisso, né? Aonde a fiscalização passiva do carro, que são sistemas que gerenciam se a gente está guiando certo, né? Que é entre a filosofia norte-americana e europeia de produção do veículo, do automatizado, né? Ou robotizado, talvez nós tenhamos uma preferência ao longo do tempo, porque hoje a gente também tem dúvida se o carro elétrico pega já, mas mais hora menos hora isso é um fato, né? O híbrido hoje pegou o mercado mais forte. Mas não morreu o carro elétrico, muito pelo contrário. O carro combustão interna, um dia tem que ser passado. Mas voltando para fechar, que nós tenhamos a possibilidade de continuar guiando o carro, mas que ele fique gerenciando, né, como se fosse uma tremenda babá. Isso talvez mantenha essa visão que alguns chamariam do prazer para você poder guiar, mas ao mesmo tempo que a gente tenha restrição. E se ele fizer alguma barbaridade, então pensar no projeto de aviões, que existe o chamado envelope de operações, que aquele piloto de um avião que tem esse sistema, ele tem um salário mais baixo, porque se ele tentar fazer uma besteira, o avião, nesse computador, vai impedir. Tudo isso daí para a gente tentar diminuir ou ajudar no motorista infrator, valente e que se sente poderoso. Bom, falando em infrações, a gente lembra da questão dos radares, né? Muita gente abomina os radares, eles têm um papel preventivo, educativo, mas a gente sabe também que em alguns municípios ele tem um papel arrecadatório, e a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação aqui sobre eles, o senhor tem histórias interessantes, eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre os mecanismos que existem para tentar controlar esse motorista imprudente, né? E para que eles servem, para que eles deveriam servir e o que acontece em algumas situações isoladas aí pelo país. Radar, sigla desconhecida, né? Detecção e alcance por rádio, que nomezinho bonito, mas que está no fundo dos nossos ouvidos, mas de uma forma negativa, não raro. Por quê? Isso faz tempo. Lá, nos anos 80, nós já tínhamos radares em rodovias, não só no estado de São Paulo. Esses radares, eles eram colocados, eles eram manuais, depois colocados dentro de carro e tal. Nós estamos num país democrático, graças a Deus que nós continuamos sempre assim, mas precisamos controlar a velocidade. Agora, controlar a velocidade não quer dizer que apenas tirar dinheiro do bolso resolva. Por quê? Se o expediente da multa foi uma solução encontrada há tanto tempo atrás, né? Como, por exemplo, né, uma historinha que a gente conversava um pouco antes, né, da concepção do primeiro Código de Trânsito, né, que é o William Inno, né,
Eno, né? Nossa, parece propaganda de alguma coisa, né? Depois de comida pesada, né? Ele, na realidade, ele concebeu o primeiro código com experiências das cidades britânicas que se tirava dinheiro do bolso para não tentar botar na cadeia ou então não fazer uma retenção do direito de ir e vir do cidadão, né? Ou seja, né? Você que não quer cumprir, sabe que não pode. Você sabe que não pode, mas também não acredita ou não confia, então a gente tem que forçar você a cumprir o código. É claro que tem coisas no código que podem ser exóticas ou talvez excessivas, né? Mas nós temos expedientes em países democráticos também para evitar o excesso. Mas vamos voltar à velocidade. Velocidade em excesso mata. E é um chavão muito simples falar isso daí, né? Então temos que controlar a velocidade, mas simplesmente colocar o radar não vai resolver isso. A colocação do radar tem que ser visto como um projeto que tem lei para isso, em local que você possa provar que tenha já concentração de acidentes, né? Dos clássicos, como se dizia no passado, os black spots, né? Que é os locais de concentração. E aí então você pode colocar o radar. O radar exige que ele seja aferido, né? Tem toda uma série técnica, também não vamos avançar nesse tema aí, né? Vamos diretamente na questão do radar e de quem o vê e de quem sofre a multa. Vamos lá. Então, se ele está simplesmente mais gerando receita, né, do que diminuindo o nível de acidentes, então ele não está cumprindo a função dele. Ah, mas então tem que ter aviso antes, essa lei já existe. Isso é verdade, essa lei já existe. Não é? Na realidade, são resoluções que nós temos. Eu estou usando a expressão lei para ficar mais fácil para ser entendido. Né? Mas nós temos então que locar de tal forma que nós possamos provar que ali já tem uma quantidade de acidentes e ele vai ser benéfico. E ir avaliando para ver se realmente, com os avisos, se ali os motoristas vão reduzindo a velocidade e você tem uma estatística provando que ele está dando o retorno devido. Caso contrário, está indevido. Agora, tem casos que, de repente, até para nós técnicos, né, é um pouco estranho. Quando você vê as estatísticas de demanda viária, que é o nível de veículos que está passando em certas vias, né? E a gente acha estranho quando, por exemplo, um radar que estava colocado numa via que tinha mais acidentes, aparentemente vai para a via que tem mais veículos passando, né? Outra coisa também, que é uma questão de uma análise, né? Nós medimos com uma certa facilidade a velocidade real nas vias. Chama velocidade de operação e isso é clássico, isso é antigo. A velocidade de operação, curiosamente, que é a média das velocidades, quando você segrega, você faz o cálculo só para carro, é maior do que a velocidade permitida. Numa pesquisa que nós fizemos, na época, um pouco antes do período da pandemia, nós buscamos um sítio de pesquisa na BR-101, em função de algumas colocações até que alguns políticos fizeram, né? A respeito de radar, porque alguns também acham que o radar só serve para tirar dinheiro do bolso, e não é verdade, né? Teve uma época recente que os radares foram abolidos das estradas, né? Que a e Polícia Rodoviária fez é. vista grossa, inclusive, e os acidentes aumentaram, né? Exatamente, não, o radar ajuda sim. Mas aí no local, inclusive, que houve algumas alegações, né? Nós fizemos uma pesquisa, né? Pelo Unicamp a gente fez um levantamento, nós encontramos em 3 trechos próximos da BR-101, nesse local de pesquisa, entre o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que antes do radar nós tínhamos em torno de 70% dos veículos acima da velocidade permitida. No radar só faltava o santo. Devia ter talvez um padre ali do lado, né? Nós todos são bonzinhos. Dava até para abrir assim o vídeo da Oi, né? Porque praticamente zero de velocidade em excesso. E logo depois, nós fizemos uma medição com aproximadamente 100 a 200 metros antes e depois, o nível de velocidade continuava a ser estatisticamente muito maior. Então, o radar, ele é fundamental, mas 2, desde que ele cumpra a sua função, que é reduzir, né? Ou seja, menos multas e mais coibição do excesso de velocidade. 2, na colocação do radar, nós temos que lembrar também certos fatos que são níveis de velocidade que motoristas aceitam e outros que eles não aceitam. Por exemplo, em outro trecho pesquisado, que o limite de velocidade na rodovia era 40 km por hora, nós encontramos, durante toda a pesquisa feita num dia, né, que isso é um amostral, 100% dos veículos acima da velocidade permitida.
podia ser até um pouco constrangedor, motivo de piada, dizer que até o próprio carro de pesquisa, que era o meu carro, estava acima da velocidade por uma questão muito simples. Quando a gente passou perto desse ponto de pesquisa, né, que eu tentei passar a 40 km/h, a gente usou 2 técnicas de medição, que foi uma técnica estática e uma técnica de dinâmica acompanhando o fluxo. Na de acompanhar o fluxo, eu vi pelo retrovisor um caminhão descendo a rampa, né, colocando o farol, e foi um convite bem sutil, né, para que eu não pisasse no meu freio, não faça isso, né? Então eu também entrei na estatística com 100%. Então, prova o seguinte, o radar, ele colabora, mas tem que ser bem pesquisado. Tem locais que, por exemplo, você vê em algumas rodovias do Vale do Paraíba, que puseram mais um pacote de alguns radares, porque está chegando a época do verão, tudo, né? Mas também eu, como técnico, eu acho um pouco estranho numa rodovia que a velocidade medida, né, que para nós é fácil levantar, é em torno de, por exemplo, 80 km/h e tem uma depressão para 40 no meio da rodovia, né? Então a gente precisaria fazer uma pesquisa melhor para ver por que foi colocado a 40 km/h no local que a velocidade dos veículos está beirando 60, 80, porque se você pisa no freio de forma rápida para adequar lá, de repente você tem um tipo de acidente, né? Oferece risco. Mas então, como é uma área de pesquisa, nós estamos na universidade, tem um saldo favorável, mas nós precisamos trabalhar mais nesse tema. Em Portugal, tem também, em rodovias lá, a medição de velocidade através de trechos, né? Pode parecer até uma piada, até com os meus avós, né? Porque você entra num portal, como nós temos o Free Flow aqui também no estado de São Paulo, né? E entre 2 portais, aí, além de pagar o pedágio, também calculou sua velocidade média. E, de repente, chega em casa uma cartinha que de amorosa não tem nada, né? Tá? E aí a gente pode ver também a questão de contracultura. Eu fiquei imaginando no Brasil, se a gente já tivesse esse tipo de processo, né? E motoristas sabendo disso iam querer talvez a desperto, né? Ah, não, eu corro, mas eu calculei, aí eu vou parar num posto, eu vou tomar um café, aí eu volto para a velocidade média, né? Acho que não é muito inteligente isso, né, Fábio? Com certeza. Eu queria que o senhor contasse uma coisa que o senhor falou antes da gravação, em Santa Catarina, se não me engano, que existe uma nomenclatura diferente para os radares, para dar uma percepção diferenciada para esse tipo de mecanismo, inconscientemente, vamos dizer assim. Ah, não há dúvida. Para motoristas paulistas é um pouco estranho pegar um trecho da BR-101, já voltando a falar nela, lá cruzando lá o belo estado, né? E você vê lá salva-vidas à frente. Salva-vidas à frente, né? Que alguns até podem imaginar, será que ele está uma roupa vermelha em cima do local alto, tá na frente da praia, né? Ou guarda-vidas, como a gente fala atualmente, né? Não, na realidade é uma maneira de você tentar passar numa visão diferente. Você põe um símbolo, né? Que você vê que é um radar. E você põe o nome salva-vida. Onde que acontece isso? Na BR-101. Na BR-101, aonde mais ou menos no Brasil? O primeiro que eu já vi descendo a 376, que é uma das rodovias de alto risco brasileira, que é uma região que inclusive a concessionária tem até um local que é uma caixa de brita, né? De uma forma aí para poder... Escape, né? Para os caminhões. Uma zona de escape lá, né? Então, desceu a BR-376 ali, uns quilômetros à frente, eu acho que eu me lembro da primeira placa que eu vi aqui. Que estado que é? É São Paulo? É Santa Catarina. Santa Catarina, tá. Sai de Paraná, entrando em Santa Catarina. Perfeito. Né? E aí tem esse outro nome. E tem esse detalhe. Então, chama atenção, mas é uma maneira para você querer quebrar um pouquinho aquela ideia. Né? Por quê? Se nós viajarmos na velocidade permitida, tem uma grande vantagem. Nós vamos chegar com menos estresse. Ah, mas vai dar sono. Esse é outro assunto também, né? Bom, meu querido, você está com sono? Para tomar um café. Né? Quer tomar um refrigerante, alguma coisa aí, né? Combater o sono. Muitas horas de cansaço, nós temos legislação que obriga motoristas profissionais a pararem também. E não adianta só obrigar. Se você não tiver condição de cumprir, você não vai cumprir a lei, não é? Então, alguns locais que você tem postos de descanso, como aqui na região tem, na Dom Pedro tem, como também na Washington Luiz também tem, só para pegar como exemplo, né? Local que o motorista caminhão entra, descansa, né? Isso é fundamental para ele, né? E tem que quebrar também a outra contracultura, né? Que é a ingestão de certos produtos, infelizmente sou obrigado a colocar na forma de psicotrópicos, né? Para deixar acordado, tá? Coisa que da época até
de faculdades antigas, né? Tomar algum remedinho para ficar acordado, né? Mas isso aí tira a capacidade de você reagir. Você fica acordado, mas você não tem a capacidade, sem falar nos riscos da própria saúde que a pessoa tem de tomar algum remédio que lhe tire o sono de forma indevida, né? Então, esse tipo de colocação, às vezes, é para alguém poder entrar num caminhão e cumprir um horário. Então, imaginemos, por exemplo, eu vou criar uma viagem, né? Um motorista sai do Ceasa de São Paulo e tem uma nota fiscal carimbada com hora para chegar, por exemplo, na Ceasa em Salvador, né? Que a gente sabe, né? De repente, atrás daquilo lá tem 40 horas marcadinha, né? E, de repente, uma coisa impressionante, né? Bom, isso poderia estar no Cirque du Soleil, mas não na rodovia, né? Um caminhão com 2 motoristas, que na hora de trocar o motorista não para o caminhão, né? Isso acontece? Exatamente, já tivemos medições aí que mostram isso daí. Tem até um assunto muito curioso, que ele fica do lado e passa o motorista para ele se afasta do lado ali, né? Quer dizer, isso não tem nada de bonito, de lindo. Na realidade, é um tipo de trabalho horrível, porque você impõe horário, baixa a qualidade de vida do motorista, nós temos que salvar a vida do motorista. Atrás do motorista tem uma família também, né? Não raro você tem uma família, né? Então, tudo isso aí mostra o que a gente precisa fazer para quebrar a contracultura, melhorar a segurança, viajar mais devagar, buscar uma viagem mais tranquila, e aí economiza combustível, não é? Que tal? Que tal, em vez de a gente se preocupar com a velocidade para chegar mais rápido? É claro que todo mundo quer chegar, mas não fala que quer chegar mais rápido, né? E aí economizar um pouco em combustível andando mais devagar, né? Quem, por exemplo, descer de 110 para 100, 90 km por hora, marca para ver quanto de combustível gasta a menos e vai servir mais dinheiro no final do ano até para ganhar ou dar algum presentinho a mais no Natal, né? Até por uma questão de tempo também, né? A gente trazendo a questão para o trânsito urbano, aqui na Avenida John Boy Dunlop, aqui em Campinas, né? A gente estava comentando antes da gravação também, que é a chamada onda verde, né? Que se você pegar no começo da John Boy a 60 por hora, que entre 50 e 60, que é a velocidade permitida, que hoje em vários pontos a velocidade máxima permitida é de 50 por hora na John Boy Dunlop, na avenida. Se você respeitar isso, você consegue pegar todos os faróis verdes. Alguns insistem em exceder esse limite e fatalmente eles vão parar em 3, 4 faróis. Para pegar aquele verde que está lá na frente. E eles vão acabar em farol vermelho e tal. Quer dizer, as pessoas, às vezes, é uma questão cultural mesmo, né? Você está andando devagar para chegar mais rápido. Olha, sim, né? E tem muita gente que pisa no acelerador para chegar mais rápido, mas na verdade chega depois, porque encontra muito mais obstáculos, no caso do John Boy, farol vermelho. É uma questão cultural mesmo, e aí entra aquela questão da direção defensiva, você manter os limites, você respeitar as regras, você protege a si e aos outros, né? A direção defensiva é muito importante e deve ser difícil para a cabeça do ser humano, né? Tá com uma máquina potente e ser manso, vamos dizer assim, né? Tranquilo. Aí eu faria 2 colocações que eu acho que são interessantes, que é o seguinte, né? Poxa, quantos de nós já não ouviu e foi martelado na forma assim, fast food? Aí eu me lembro de uma vez, indo para Campos do Jordão, né? Entre aquela cidadezinha do lado de Santo Antônio, né? E um amigo nos convidou lá, vamos comer num slow food. Opa, slow food, bacana. Um sábado à tarde para você ficar batendo papo e tal. Qualidade de vida, né? Então, a ideia do slow driving, né? Ela não é ruim, mas eu acho que é a melhor, que é a que eu gosto, que é smart driving, né? A palavrinha bonitinha que é direção inteligente. Na direção inteligente você reduz a velocidade, tá? Ou você acelera dentro daquela sensação de velocidade segura, né? Tá cansado, para. Buscar de uma maneira para que você tenha a maior probabilidade de chegar no seu destino. E outra coisa, que tem a ver com direção inteligente. A hora que alguém buzina atrás de você, dá espaço para mim e tal, né? Há uma tendência natural de muitos motoristas agirem como xerifes, né? Não vou permitir, ele que pensa que vai passar por mim. Não, você está errado, O ideal é deixar essa pessoa passar. Nossa, mas ele me ultrajou. Não é isso. Veja o saldo positivo. Dá espaço, porque o mau motorista não é você, né? Você dá espaço, ele passa correndo e você chega mais tranquilo, com menos estresse, né?
Porque às vezes você insiste, de repente pode ter um acidente, vai ter discussão. E quando acontece o pior, Fábio? Quando de repente alguém puxa uma arma, a gente já viu isso daí, isso é recorrente, né? Mas agora voltando sobre a questão da velocidade. Reduzir a velocidade no meio urbano salva vidas demais. Nós temos, inclusive, zonas 30 no Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, por exemplo. Tem lá locais que você vê que é tudo 30 km por hora. É aparentemente uma placa de enfeite, né? Agora, quando a gente coloca o nosso olhar em cidades como Nova York, e aí eu gostaria de citar a lei de Sami. Os pais perderam o menor que não chegou nos 15 anos, morreu atropelado. Os pais com muito poder aquisitivo conseguiram forçar, em uma cidade como Nova York, a lei de Sami, aonde o limite de velocidade é de 20 milhas terrestres por hora. Para ficar mais fácil para entender, é 30 km por hora. Arredondando. Nesse limite de velocidade, que alguns acham absurdo, nossa, quem que é esse maluco para defender 30 km por hora? Eu duvido que ele ande. Eu também não ando, né? Mas a gente deveria nos acostumar e reduzir a velocidade. Veja bem, isso tem estatística. Isso bem publicado, inclusive, pelo Global Road Safety Partnership de Zurique, né? Que até nós, Unicamp, tivemos uma grande satisfação de poder participar de sessões também, que um veículo que esteja a 30 km por hora, que atropele 10 pessoas, uma vai morrer. Esse mesmo veículo, se atropelar 10 pessoas a 50 km por hora, 9 vão morrer. Isso é uma estatística. Claro que tem dispersão. E é por isso que a gente põe na frente de escola 40. Que pelo menos a gente espera que, pelo amor de Deus, que ele vá respeitar 40, mas o ideal é 30. Eu gostaria de ver, espero ver um dia, que as pessoas entendam que o limite de velocidade tem que ser reduzido. E tem mais uma coisa. Pode parecer estranho. Reduzir bastante a velocidade vai incentivar também o uso de transportes alternativos. Afinal de contas, você está num ônibus comum urbano, você vê o velocímetro, está lá em 40, 50, qual é a média de velocidade dele? Muitos falam assim, 40, assim, não. A média provavelmente, divide por 4, é 10 km por hora, ou menos. Porque tem que levar em conta que tem semáforo, que ele tem que parar, vai levar em conta que tem congestionamento, que ele vai ter que reduzir a velocidade, o ponto para parar, né? Então a média é essa. Sabe a velocidade de metrô? Metrô de São Paulo, 100 km por hora, a média de velocidade leva em conta que tem que parar nas estações, não é? E ele é super rápido, é 25 km por hora. E a hora que a gente reduz essas velocidades, você salva a vida e de repente começa a surgir aquilo que seria uma das soluções. Voltar a incentivar a bicicleta e andar a pé. Sabe aquela viagem de domingo, né? Sai de manhã de casa aí e anda 4 quarteirões, porque a padaria está a 2, mas ele só acha local para parar o carro 2 quarteirões depois, né? E volta a pé, né? Meu Deus do céu, por que você tirou o carro de casa, meu querido? Não é bom nem perguntar, né? Então é uma mudança cultural para que a gente respeite. Mobilidade, transporte é direito do cidadão e necessidade do ser humano. Esse negócio de só ficar em casa não resolve, mas que nós busquemos isso de forma segura, pensando em transportes alternativos, na implementação de sistemas e, principalmente, educação. Nós precisamos integrar campanhas educacionais, pegando na criança, né, e chegando até o adulto. E continuar com campanhas que sejam punitivas. Precisa, não tem jeito, né? Mas que sejam bem transparentes, claras e eu tenho uma ideia. Se o artigo 320 do Código é para dinheiro de multa, que só pode ir para engenharia de tráfego, para campanha de segurança, tá? Sinalização viária, que tal abrir essa caixa colocando todas as multas por código, que aí você não vai infringir nenhuma lei que dá proteção de dados pessoais, porque só tem aquele código numérico, para aquele que foi multado, por exemplo, por excesso de velocidade, né, por uma multa pesada, ou que bebia, que é um outro assunto importante, tá? E que, por mais raiva que tem por ter pagado aquele dinheiro, sabe que, mas pelo menos o meu dinheiro está na pintura de faixa daquele local. Isso com a informática hoje, eu acho que seria algo bem interessante. Eu acredito nisso daí para poder dar mais transparência a esse mundo da... A gente está caminhando para o fim do programa, né, que infelizmente o assunto é gigantesco, a gente poderia, né, e nós aqui mantendo uma velocidade constante,
A gente conseguiu falar de muita coisa, mas eu acho que é fundamental, antes da gente terminar, falar de duas coisas, mesmo que seja, infelizmente, rápido. Ciclistas como vítimas do trânsito, que o senhor acabou de falar da questão da diversidade de meios de transporte. A bicicleta facilita muito na questão da sustentabilidade, que é uma coisa que o senhor também bate muito nessa tecla, né? Mas infelizmente ciclistas são vítimas. E geralmente ciclistas são vítimas, não só eles, mas outras pessoas também, de motoristas que insistem em misturar o álcool com a direção. Eu dirijo bem, eu só tomei uma latinha, eu vou comer uma coisa que já volto, fico normal de novo. A imprudência, né? Misturando, né? O álcool e a direção. Eu queria que o senhor falasse sobre essas duas coisas, né? Os ciclistas como vítimas são exemplos que viram alvos no trânsito, e a questão da insistência estúpida, né, de misturar álcool e direção aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. O ciclista, ele está num veículo que transcende séculos, e ele é de alta sustentabilidade. Ele dá saúde para a pessoa, dá aquele movimento aeróbio, né, de você pedala continuamente 20, 40 minutos, mas no nosso nível cultural, diferente do que algumas outras cidades, que alguns gostam de chamar de primeiro mundo, né, onde você vê ciclistas circulando no meio dos carros, né, e estão seguros, porque, por exemplo, vamos falar só em Londres, né, só mais essa está aí rapidinho, né, um motorista em Londres, se atropelar um ciclista, vai estar bem encrencado, e ele sabe disso e ele respeita, né. Que tal a gente pensar no ambiente brasileiro, que falta o quê? Ciclovia. Eu sou defensor de ciclovia e preciso ser. Ciclofaixa ainda a gente aceita. E ciclorrota eu ponho uma grande questão. Por quê? Como nós não temos um comportamento ainda de respeito à bicicleta, tá? E ela é uma saída, tá? Nós precisamos então segregar o espaço para ela. Mesmo assim, tem muitos que entram lá. Então, para isso são duas vias. A primeira via é a cultural, né? Como todos nós, seres humanos normais, né, respeitamos, amamos pais, os cônjuges nossos filhos, os nossos amigos, né, dentro de um ambiente com maior diversidade, como você colocou, que eu também gosto de colocar, quando eu dei o nome de modelo arco-íris na minha linha de pesquisa, né, foi justamente pensando também na condição plural que nós temos no nosso país, graças a Deus, né? Mas eu coloco para a gente poder fechar esse tema aí, que nós tenhamos condição de, hoje, fazer com que as pessoas respeitem por imposição de barreira, que é a ciclovia, que é uma segregação, e com o tempo que ela possa ser retirada. Enquanto isso, que nós consigamos fazer as pessoas aprenderem a respeitar. E, por outro lado, também, como você colocou, só para a gente poder fechar, o problema do álcool, né? Cientificamente, isso desde a FIA também, já coloca muito bem, a Organização Mundial de Saúde, a mensuração do efeito do álcool no sangue, tá? Que mostra que tem influência a partir de 0,5 grama de álcool etílico por litro de sangue, que estava de acordo com o Código de Trânsito antigo, que era do 0,6 grama de álcool por litro de sangue, né? Que era o limite, e nós baixamos para 0. O 0 é muito questionável, porque o 0 pressupõe lei seca. E nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, a lei seca parece que foi um dos momentos que o pessoal mais quis beber, né? Então, não é questão de ser contra a lei seca. Nós temos que buscar uma nova política para poder aculturar o motorista a respeito do risco que ele causa, né? Porque, como você colocou bem, né? Alguns dizem, ninguém toma latinha de cerveja. Não, tem muitos que tomam. Só que, às vezes, uma latinha já dá sono, né? Então, temos que coibir, temos que pensar em soluções melhores. Tem também sistemas contraculturais, como, por exemplo, as pessoas se informam pelo celular. Olha, está tendo fiscalização aqui lá. Alguns até davam risada no Rio de Janeiro, né? Que a fiscalização se dava por um globo luminoso alto, né? Que as pessoas sabiam, olha, a fiscalização está lá, vamos mudar de rua, né? Então, na realidade, são degraus para você ir efetivando. Não tem nada errado nisso. O que está errado é beber e guiar carro. Isso está errado, sim, enquanto se pisa no acelerador com muita intensidade. Com esse recado muito importante, a gente encerra aqui mais uma edição do Um Tema Podcast. Queria agradecer muito a sua presença aqui, professor Creso. Olha, Fábio, quero agradecer a todos vocês aí por esse momento maravilhoso, porque a gente fica na academia fazendo pesquisa, né? Mas poder passar isso para o grande público é fundamental.
Eu gostaria de encerrar não somente agradecendo vocês aí, ficando à disposição para novos bate-papos, se for possível, né? E colocando a seguinte condição, a seguinte observação. Vamos projetar cidades para pessoas e não mais pensar só em projeto de ruas e avenidas para latas que vão para lá e para cá, que parecem desorganizadas. Muito obrigado. Maravilha. Bom, trabalhos técnicos, a gente teve o Matheus Mota, a edição Bruno Piatto, eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e esse é um tema podcast. Aguardo vocês, agradeço muito a permanência de vocês até agora e a gente se encontra numa próxima edição aqui do podcast. Um abraço.